Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos dando início a mais um dia aqui de aula. Então, hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Então, vamos dar início a mais uma atividade avaliativa. Hoje nós iremos fazer a atividade avaliativa 1 e 2 de ciências e inglês. Então, vamos começar com ciências. Atividade avaliativa de ciências. Atividade avaliativa 1. Vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Nós temos aí, certo? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Nós temos aí as definições de organismos, sistemas, órgãos e tecidos. Então, vamos lá. Letra A. O que são organismos? Então, organismo, ele é formado pela união de todos os sistemas. Então, letra A, aqui nessa frase. Perdão, deixa a professora colocar de vermelho. Então, tá aí, letra A. Organismo é formado pela união de todos os sistemas. B, sistemas. Sistemas são conjuntos de órgãos que têm função em comum. Então, é um conjunto de órgãos que tem uma função em comum, quer dizer que são parecidos, têm as funções parecidas, né? Então, sistemas são conjuntos de órgãos que têm função em comum. Letra C, órgãos. Órgãos são estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecidos. Então, a letra C, órgãos. São estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecidos. E tecidos são conjuntos de células semelhantes. Tecidos são conjuntos de células semelhantes. Letra D. Então, vai ficar assim. Organismo formado pela união de todos os sistemas. Sistemas são conjuntos de órgãos que têm função em comum. Órgãos são estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecidos. E tecidos, que são conjuntos de células semelhantes. São conjuntos de células semelhantes. Certo? Exercício 2. O que são células? Então, são células. São os menores componentes do corpo humano, sendo considerado as unidades básicas fundamentais da vida. Então, tudo isso aqui são células. Deixa a professora aumentar o tamanho para facilitar a visualização aí para vocês. Então, células são os menores componentes do corpo humano, sendo consideradas as unidades básicas fundamentais da vida. Então, essas são as células, são os menores componentes. 3. Escreva o nome de um órgão que faça parte do sistema. Então, do sistema nervoso. Qual órgão que faz parte do sistema nervoso? Podemos colocar aí, cérebro. Cérebro. Depois, um órgão que faz parte do sistema respiratório. Pulmões. Pulmões. Um órgão que faz parte do sistema cardiovascular. Coração. E do sistema digestório, qual um dos órgãos que faz parte do sistema digestório? Estômago. Estômago. Exercício 4. Vamos lá. No exercício 4, é em relação às células, né? Nós vimos que as células são as menores partes aí do nosso corpo, são as unidades fundamentais, né? As unidades básicas fundamentais da vida, e são os menores componentes. Então, em relação às células, nós vamos assinalar somente as alternativas corretas.
As células são as unidades básicas da vida? Sim, verdade. Então, nós iremos assinalar. Sim. O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. Também é verdade. Então, verdadeiro. A maioria das células pode ser vista a olho nu? Não, porque ela é uma das menores partes, né? Então não pode ser vistas a olho nu. E as células se multiplicam para que o corpo aumente de tamanho? Sim, verdadeiro. Então vocês vão assinalar aí que as células são as unidades básicas da vida. O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido. Então cada tecido é responsável, tem uma função diferente, certo? É responsável por uma parte. E exercício 5. Por que os microscópios foram essenciais no conhecimento de estrutura dos seres vivos? Então, porque possibilitou a visualização de estruturas muito pequenas, que são as células, né? Essas estruturas pequenas, e permitiu que os micro-organismos fossem observados pela primeira vez. Então, essa é a importância aí dos microscópios, né? Então, eles foram essenciais, por quê? Porque ele possibilitou a visualização das estruturas muito pequenas, que são as células, porque elas só podem ser vistas, elas não podem ser vistas a olho nu, somente com microscópio, e também porque permitiu que os micro-organismos fossem observados pela primeira vez, também por serem muito pequenos. Certo? Exercício 6, nós vamos completar com o nome dos tecidos. Então, tá lá, letra A. O tecido, nananã, forma diferentes partes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. Então, é o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Letra B. O tecido, nananã, é formado por células nervosas. O próprio nome está dizendo. Então, o tecido nervoso. Letra C. O tecido é formado por células musculares. Também o próprio nome está falando. Então, o tecido muscular. E o tecido que reveste a pele e o interior de órgãos ocos. É o tecido epitelial. Então, tecido conjuntivo forma diferentes partes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. O tecido nervoso é formado por células nervosas. O tecido muscular é formado por células musculares. E o epitelial reveste a pele, certo? E aí, pessoal, vocês vão para a atividade avaliativa 2. Então, tá lá. O corpo humano é separado em diferentes níveis de organização. Complete as frases. Aqui vocês vão completar. De acordo com a atividade 1, lá na atividade 1 nós vimos sobre sistema, organismos, tecidos, órgãos. Aí vocês vão completar aqui. O que é constituído. Então, vocês vão completar aqui com esses termos, ok? Exercício 2. Definir, vocês vão escrever a definição, o que são tecidos, o que são órgãos, o que são organismos, o que são sistemas. 3, vocês vão relacionar os tecidos que nós acabamos de falar, então o tecido epitelial, tecido conjuntivo, nervoso e muscular, e vai colocar o que cada um é responsável. E 4, o corpo humano é formado por trilhões de células, com formas, tamanhos e funções diferentes. Assinale as alternativas corretas. Aí vocês vão assinalar em relação às células as alternativas corretas. E exercício 5, o que são células? Eu quero saber a definição de célula. Certo?
Então, olha só. Exercício de inglês. Nós temos lá na atividade avaliativa 1, tá lá, exercícios de inglês. Vocês vão relacionar os dias da semana. Então, vamos lá. Os dias da semana, vamos lá? Os dias da semana, nós vamos relacionar. Então, tá lá, domingo. Domingo é Sunday. Então, vocês vão colocar lá, letra A, Sunday. Segunda-feira, Monday. Letra B. Terça-feira, Tuesday. Não vão confundir terça-feira com quinta, tá, pessoal? Quarta-feira, Wednesday. Quarta-feira. Quinta-feira, Thursday. Então, letra E. Depois, sexta-feira, Friday. Então, letra F. E Saturday, que é sábado. Letra G. Então, vai ficar nessa ordem. G, E, B, C, A, D, F. Então, na ordem correta é Sunday, Monday, né? Tuesday, Wednesday, Thursday, Monday e Saturday, ok? Exercício 2. Nós temos lá algumas palavrinhas de acordo com a previsão do tempo. Então, vamos lá. Nós temos lá a palavra hot, que significa quente. Depois, cold, que significa frio. Depois, snow, que significa nevada ou neve, né? Depois, cloud, que é nublado. Depois, wind, que significa ventoso, quando se está ventando muito. Raining, que é chuvoso. E sun, que é ensolarado. Ensolarado. E depois, exercício 3, vocês vão escrever os números. Então, de 1 a 10. Então, vamos lá. Os números de 1 a 10. Então, vai ficar 1, opa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esses são os números de 1 a 10. E o 4, pessoal, é bem pessoal mesmo. Você está lá, qual clima você prefere? Ilustre e escreva em inglês. Então, você vai escrever de acordo com os climas aqui, ó. Se é ensolarado, se é nublado, se é chuvoso, se é ventoso. Vocês vão escrever o nome em inglês do clima que vocês preferem e vocês irão ilustrar, certo? E para finalizar, nós temos lá. Então, vocês vão relacionar de acordo com o clima, o exercício 1, na atividade 2 de inglês. Vocês vão escrever os dias da semana na ordem correta. Então, acompanha lá na atividade avaliativa 1, tá? Os dias na ordem correta. O 3, vocês vão escrever os números por extenso. Então, tá lá 2, como que eu escrevo? Então, tá lá 2, 5, 4, 3, 6, 9, 7, 10 e 8. Aí vocês vão escrever por extenso em inglês o nome dos números.
E o 4, vocês irão desenhar de acordo com a previsão do tempo. Então, sunny, o que é sunny? Cloud e rain. Aí vocês vão ilustrar de acordo com a previsão do tempo. Certo, pessoal? Então, lembrando, vamos de novo, lembrar novamente. Escrevam o nome completo na folha, tá? Na folha aí completo. Letra legível, faça com capricho, ok? Com bastante capricho. E principalmente, né, nas atividades que tem que desenhar, pessoal, não é simplesmente desenhar, vocês têm que pintar, têm que colorir. Combinado? Então, beijos, um ótimo trabalho para vocês e até amanhã na nossa próxima atividade avaliativa.